Vamos abrir as nossas Bíblias ainda de pé. Na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 25 até o versículo 32. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25 até o versículo 32. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25 até o versículo 32, a palavra do Senhor nos diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e, bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que o Senhor nos dá. E mais uma vez, Santo Deus, o nosso coração aqui anseia tão somente ouvir a tua voz a falar-nos ao mais profundo. Aquilo que tu tem preparado para o coração da tua igreja nesta manhã, aquilo que tu tens a nos dizer, Senhor, para que sejamos edificados. Seja isso, Santo Deus, que seja proclamado aqui, e que encontre, Santo Deus, no nosso coração, o terreno fértil para a brotação, a frutificação, para a edificação e o fortalecimento da tua igreja. Atende-nos, ó Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nessa manhã de segundo domingo no mês de agosto, Dia dos Pais, de todos aqueles que entenderam a grandeza, a grandiosidade do privilégio que é gerar e educar uma nova vida. Todos aqueles que compreendem que é um privilégio que Deus confere a alguns e que não há um presente maior do que ouvir uma voz que desde tenra, desde jovem ainda, nas suas primeiras palavras, pronuncia esta palavra que entra no nosso coração de uma maneira tão tremenda, tão intensa. Ouvir alguém a nos chamar de pai. Não pode haver um presente melhor. Não pode haver nada que o dinheiro possa comprar que supere este privilégio. E uma ocasião, e uma frase escrita numa roupinha, bordada em uma roupinha de um bebê, me chamou a atenção essa frase que dizia, era uma recomendação ao pai. Eu não vou lembrar agora exatamente, mas a ideia é uma exortação ao pai: tenha cuidado com os seus caminhos, cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas palavras, cuidado com o seu exemplo, porque pés pequenos te seguirão. E todos nós sabemos que muito mais do que o que um pai diz, são os seus exemplos que norteiam o caminho dos filhos. O que, se perguntarmos a qualquer pai, o que esse pai gostaria de receber de presente dos seus filhos? E o maior presente, talvez, o melhor presente que um pai pode receber dos filhos é ver os seus filhos seguindo o seu exemplo e trilhando o seu caminho. O caminho que escolheram para a vida.
E nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, ainda por ser um domingo, que Deus é Pai. Deus é Pai. Nós afirmamos isso dominicalmente, quando oramos e começamos a nossa oração, nos dirigindo a Deus e dizendo: Pai nosso que está nos céus. Ele é Pai de todos, é Pai de todos nós, e também merece ser reverenciado, e também merece ser presenteado. E que presente Deus, que presente as nossas mãos poderiam confeccionar e oferecer a Deus? Que presente o nosso dinheiro poderia conceder a Deus? Comprar, adquirir para oferecer a Deus? Mas Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, nos dá uma boa orientação de um bom presente que podemos oferecer a Deus, não somente hoje, mas em todos os dias da nossa vida. E o presente é seguirmos o exemplo de Deus, sermos imitadores de Cristo, como Cristo nos diz, sermos imitadores imitando a Deus. E assim, como bons imitadores de Deus, mantemos sempre a harmonia na igreja do Senhor, a comunhão entre todos os filhos de Deus. E Paulo, que vem falando sobre unidade, sobre comunhão aos crentes de Éfeso, agora exorta-os a uma vida de santidade no exemplo de Deus, no modelo de Deus. E fazemos todas essas coisas, meus irmãos, não por medo da represália, não por medo da censura, mas pura e simplesmente pela gratidão. Seja a gratidão e o respeito a Deus que nos motive e que nos mova nos conduza nesta caminhada. Sabermos sermos gratos a Deus. Deus, como bom Pai, prefere muito mais que o amemos do que o temamos. Deus não quer filhos que tenham medo, mas filhos que o obedeçam por amor. Servir ao Senhor com alegria, assim diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, e Paulo vai nos dizer aqui e nos dá, nesta perícope do capítulo 4 da carta que escreve aos Efésios, algumas dicas daquilo de que Deus espera receber de nós. Ele começa falando sobre a mentira em oposição à verdade. Ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, a mentira se opõe a Deus, a mentira se opõe a Cristo, porque Jesus é o caminho e a verdade. Ele é a encarnação da verdade. Ele não é uma possibilidade de verdade, o artigo é definido. Ele é a verdade, e tudo que se opõe à verdade se opõe a Cristo. De maneira que o servo de Deus é aquele que vive na verdade e que vive a verdade e por isso vive em Cristo. Só existe essa opção, o ser verdadeiro. E Deus espera que aquilo que nasça no nosso coração sejam sempre palavras de verdade, que os nossos gestos sejam todos eles verdadeiros e representem a sinceridade, a verdade que está contida no coração de cada um de nós. E ele segue: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Meus irmãos, às vezes nós nos constrangemos, porque enquanto seres humanos nós nos iramos. Quem é que nunca se irou? Quem é que nunca esteve irado em algum momento? E é importante, inclusive, que nós demos lugar, sim, à ira. A ira contra aquilo que é injusto, a ira contra aquilo que não é verdadeiro, a ira contra aquilo que não é de Deus, a ira contra tudo aquilo que agride a natureza de Deus. É o irar-se, sim, contra tudo aquilo que se opõe a Deus.
É a rejeição, a ira como reflexo ou como consequência da rejeição de tudo aquilo que se opõe a Deus. Mas quando nós pensamos na ira, meus irmãos, nós precisamos pensar na ira como uma fornalha acesa, um fogo aceso, o que é muito sugestivo nesses dias frios. Aquele que tem em casa uma lareira e a acende para aquecer a casa e controla o fogo. E o fogo controlado traz benefício. Mas no momento em que esse controle foge das nossas mãos, ele precisa ser entregue a alguém. Vamos imaginar a mesma imagem, e a noite chega, e nós vamos dormir e descansar, e para que o fogo continue aceso, aquecendo a casa, é preciso que outro o controle. E essa ira, ou esse fogo, que pode trazer a nós algum benefício, pode trazer para nós, para o nosso coração, alguma bênção, precisa estar no controle de outro. E aí o apóstolo diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Naquele momento em que já não é mais possível a nós controlar, nós precisamos entregá-la a outro, ao cuidado de outro. E quem é esse outro? Esse outro é Deus. É preciso colocar nas mãos de Deus aquilo que nos entristeceu, aquilo que, mais do que nos trazia tristeza e dor, aquilo que provocou a nossa ira, a nossa indignação num determinado momento. E quando nós percebemos e nos damos conta que já não é mais possível as nossas mãos controlar, neste momento é preciso entregar nas mãos de Deus aquilo que foge ou que ameaça fugir do nosso controle. Nós entregamos ao controle de Deus, para que Ele, Deus, administre. Portanto, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ela não deve estar ali no nosso coração mais do que o necessário, mais tempo do que o suportável. E aquilo que nos causou dor, aquilo que nos causou sofrimento, aquilo que nos traz a indignação e a ira, precisa ser posto nas mãos de Deus. Irai-vos e não pequeis. E quando o risco do pecar é iminente, é a hora de colocar nas mãos de Deus aquilo que trouxe a ira para o nosso coração. Entregar nas mãos daquele que pode e que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Entregar a Ele para que Ele administre, para que nada fuja do nosso controle. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, a palavra que se traduz por torpe no original tem o sentido de podre, de apodrecido, daquilo que já estragou e adoece. E essa palavra torpe, ou esta palavra podre, é a palavra que não pode sair da boca que louva o Senhor, da boca dos lábios que bendizem o nome do Senhor, e que fatalmente podem trazer alguma dor, algum sofrimento. Mas as palavras que saem da nossa boca, as palavras dos nossos lábios, diz o salmista, e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor. De maneira que a nossa palavra, a respeito da nossa palavra, a palavra de Deus também diz: seja a vossa palavra temperada com sal. Uma palavra torpe, meus irmãos, não é necessariamente uma palavra de baixo calão. Mas uma palavra torpe é aquela palavra também que causa dor, tristeza e sofrimento ao coração do outro. Ainda que ela seja bela, ainda que ela tenha uma aparência de amável, de agradável, mas o efeito que ela pode causar naquele coração, ainda que ela seja branda, mas ela pode trazer dor e sofrimento. A palavra do Senhor nos diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura pode incitar a ira.
É a boca que louva, é a boca que bendiz, é a boca que abençoa. E aí a palavra do Senhor nos exorta, neste sentido, a que sejamos cautelosos das nossas palavras. Por mais belas que elas sejam, quando colocadas no momento errado, elas podem trazer dor e sofrimento. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus irmãos, Paulo faz duas pausas e nos chama a atenção em dois momentos, no versículo 27 e no versículo 30, quando ele diz, nem deis lugar ao diabo. E no versículo 30 ele diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E é lembrando daquilo que o Senhor Jesus nos diz no Evangelho, quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim fizestes. Quando os nossos gestos, quando as nossas palavras, quando as nossas escolhas, e tudo isso causam dor e sofrimento aos pequeninos de Deus, é a Ele que nós fazemos. E da mesma forma, quando os nossos gestos, as nossas palavras, as nossas escolhas abençoam a vida de um pequenino de Deus, é a este pequenino, é a este servo, a esta serva de Deus, é a Deus que o nosso coração e a nossa atitude ou o nosso gesto alegra. Meus irmãos, Deus é este Pai maravilhoso que deseja nada menos do que a harmonia entre os seus filhos, a comunhão entre os seus filhos, o amor e a responsabilidade e o cuidado mútuo entre os seus filhos. E é o Deus que não nos exige nada, que não nos faz a exigência de que cumpramos esta ou aquela regra do bom viver sob a pena de algum tipo de punição. A obediência, meus irmãos, ela foi requerida apenas de Jesus. Quando Jesus foi posto diante de Jesus, o morrer na cruz para o perdão dos nossos pecados. Ali Jesus, a Ele foi imposta a obediência. A nós, o que Deus espera de nós é que o façamos e que tudo que venhamos a fazer para Ele, o façamos por amor e gratidão a este amor que Ele demonstrou por nós. Deus não nos exige, mas Deus quer, antes de tudo, o nosso coração à frente dos nossos gestos, à frente das nossas escolhas. Que tudo aquilo que nos exorta o apóstolo Paulo não seja feito por medo do inferno, não seja feito por medo da morte, não seja feito por medo da perdição, não seja feito com o receio de uma punição da parte de Deus, mas que tudo aquilo que a palavra do Senhor nos exorta, nós façamos por amor e por respeito àquele que nos amou primeiro, antes do nosso nascimento, e aquele que tem estado conosco em todos os momentos da nossa vida. E assim, a nossa casa, a igreja, que é esta grande casa, essa grande família que abriga todos os filhos e filhas de Deus, permanece em harmonia e comunhão. E os servos e filhos e filhas de Deus dão ao Pai, neste dia, este grande presente de seguir o seu modelo, de seguir o seu exemplo e de viver em comunhão. A nossa alegria, e a alegria de todos os pais neste dia, é a de receber um abraço dos filhos, de saber que esse abraço é sincero, é resultado de uma escolha, de um filho que escolheu estar com o pai, de um filho que escolheu obedecer o pai, de um filho que obedeceu caminhar com o pai, de um filho que é grato a Deus pela vida deste pai. Assim também essa é a expectativa de Deus, que a nossa obediência, a nossa reverência,
o nosso respeito e a comunhão entre nós seja consequência não do medo, não do receio das consequências, não pelo medo daquilo que pode vir a acontecer, mas pela gratidão que habite o nosso coração. Este, meus irmãos, é o presente que Deus espera de nós. Que nós sigamos em observância à sua palavra, em obediência àquilo que Ele, Deus, espera de nós, e que sigamos vivendo no exemplo de Cristo, no exemplo de Deus, e o fazendo não por medo, mas por respeito àquele que é o nosso Pai por excelência. Por Jesus Cristo, que por amor a nós deu a vida em obediência ao Pai, e que habite no nosso coração tão somente a gratidão, e que o que nos traga a casa e a presença do Senhor seja tão somente a gratidão e o reconhecimento por tudo aquilo que Ele fez e tem feito por nós. O nosso desejo, meus irmãos, é que o nosso coração se volte cada vez mais ao Senhor e nós sigamos assim em obediência, para que na casa de Deus a harmonia impere, o amor seja o norteador de todos os gestos, de todas as escolhas e de todas as atitudes, e que assim como nós, pais e mães, vivemos felizes e satisfeitos com os nossos filhos, com o resultado da educação que demos, o nosso Deus olhe para nós com alegria, com satisfação também, por conta dos filhos bons, obedientes e que seguem o seu exemplo e que seguem o seu modelo e que glorificam o nome do Senhor nas suas vidas. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã e que saiamos daqui dispostos a cumprir esta meta, este objetivo, este alvo de agradar a Deus neste dia que é dia do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde, nos fortaleça e nos ajude a viver uma vida cada vez mais tendo Deus como modelo. Vivamos a imitação de Deus em todo o tempo. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso culto desta manhã, louvando a Deus pela vida de cada irmão e cada irmã que esteve presente conosco nesta manhã, trazendo a sua oferta de gratidão ao Senhor pelas bênçãos recebidas ao longo desta semana que se encerra, tendo a certeza de que Deus estará conosco nos dias que virão, e lembrando a todos que esta é a casa do grande Pai, aquele que é Pai de todos nós, e que nos escolheu a todos, e temos o privilégio de sermos filhos por adoção. Nós não acontecemos na vida de Deus. Ele olhou para nós e escolheu ser nosso Pai. Ele olhou para você, não se esqueça disso. Deus olhou para você e escolheu ser seu Pai. Somos filhos por opção de Deus. Ele optou ser nosso Pai. Que isso aumente a gratidão no nosso coração. E na casa desse Pai, somos todos muito bem-vindos. E Ele espera, e a alegria do Pai é ter os seus filhos sempre na sua casa. Que, sob as bênçãos deste Pai, deste Deus que é Pai de todos nós saiamos agora para viver um dia e uma semana abençoados e felizes. Eu convido os irmãos a que estejamos todos de pé, oremos ao Senhor nesse instante, assim encerramos nosso culto desta manhã. Glorioso Deus, santo e eterno, louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem sido Pai, presente em nossa vida, porque o Senhor tem dado a nós o privilégio de podermos chamá-lo de Pai. A intimidade, Senhor, que está contida nesta afirmativa, nesta palavra, carregada de significado. E como filhos, nós saímos da Tua casa agora, Senhor, dispostos e desejosos de voltar para mais encontros com este Pai, que é Pai de todos. Te rogando, Senhor, agora, que Tu nos acompanhe, que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos leve sob a Tua proteção e o Teu cuidado aos nossos destinos nesta manhã. Que nos abençoe e guarde ao longo desta semana que se encerra,
da semana que começa, Tu seja conosco, Senhor Deus, da mesma forma, nos livrando de tudo e nos dando a Tua proteção, o Teu cuidado e a Tua presença. Sê conosco, ó Deus, e dá-nos a Tua paz. Nós te oramos e por tudo te agradecemos, no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneça agora e para sempre. Amém.